AudioJungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com a graça de nosso Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez nessa semana para mais essa oportunidade ser aproveitada da melhor maneira possível, que é estudando as mensagens que temos aí todas as semanas. E desde já, querido irmão, seja bem-vindo e que o Espírito Santo do Senhor possa estar aqui conosco e também com você aí do outro lado da telinha, para que você possa meditar também na palavra de Deus e que essas palavras venham ser de edificação para nossas vidas. Amém? Nesse momento, queridos irmãos, eu te convido a inclinar os nossos rostos para fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, eu vou te agradecer por todas as tuas bênçãos que nos concede e essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez poder estudar essa lição de escola sabatina. Que a mesma, Senhor, venha trazer entendimento para cada um de teus filhos e que mais e mais possamos nos apegar nas tuas verdades e que essas verdades possam ser reais mais e mais em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, com esse Santo Espírito, para que possamos ser transformados pela tua santa palavra. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aí sim, meus irmãos, agora estamos aptos a abrir nossas lições de escola sabatina. Também abrir a Sagrada Bíblia, para que junto a palavra do Senhor possa ser aí ministrada da melhor maneira possível. E assim possamos estar aí aproveitando toda a direção de nosso Deus. Amém? A lição dessa semana é a lição de número 14, para o sábado 3 de abril de 2021. Infelizmente, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não vamos estar aí congregando em nossas igrejas, mas com a graça do Senhor estaremos sempre estudando a palavra de Deus e que essas palavras, onde quer que você esteja, querido irmão, esteja aí passando o sábado na igreja ou não, que você também possa ter o desejo de estar buscando mais e mais esses ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? O título da lição de hoje é A Maravilhosa Revelação do Poder Divino. Irmãos, é maravilhoso sim. É uma bênção muito grande essa revelação do poder divino, do que a gente vai falar nesse momento. E os ensinamentos que tem essa lição para nós é para deixar muita gente de queixo caído, ao qual devemos estar anelando o melhor, que servir ao nosso Pai que está nos céus. Vamos lá! O textozinho de introdução para essa lição diz assim, ó: os quais pela fé apagaram a força do fogo. Hebreus 11, versículos 33, versículos 34. Um pouco, desses versículos. Queridos irmãos, nesse texto, vem deixando algo muito claro para nós. E o que nós devemos fazer. E a verdade central dessa lição que vamos estudar hoje é que só quando nos mantermos firmes do lado que é correto, só quando estivermos aí fundamentados do lado que é correto estarmos, o Senhor, Ele pode agir poderosamente. Que eu e você, meu irmão, tenha o desejo de estar firmes no Senhor, firmes fazendo a vontade de Deus, para que assim a gente possa sentir, para que assim a gente possa ver a força e a maravilhosa revelação do seu poder. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, mergulhar nessa lição que tem grandes ensinamentos para nós. A primeira pergunta dessa lição diz desta maneira: o que ordenou o enfurecido monarca? Quem foi encarregado de lançar os servos do Altíssimo no forno? Para responder esta pergunta, também a pergunta de número 2, eu quero convidar um casal para que os mesmos possam participar conosco nessa lição e aí a gente possa entender na visão diferente de cada um, para que assim a gente possa aportar de maneiras diferentes para entendermos esse assunto. Eu quero convidar aqui o casal evangelista, o Souza, o irmão Ademilson e a sua esposa Sulamita, para que os dois juntos
possam aí responder aí tanto a primeira quanto a segunda pergunta e depois viremos aí com alguns comentários. É com vocês, irmãos. A paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ademilson. Essa é minha esposa Sulamita. A paz do Senhor para todos os irmãos. E vamos falar um pouco da questão número 1. Também minha esposa vai comentar número 2. E quero agradecer aí ao irmão Wilton pela oportunidade que tem nos dado. E aproveitar também aí essa época que nós estamos em casa, né, para comentar a lição com os demais irmãos, né, na qual nós não estamos podendo congregar na nossa igreja. Vamos fazer a lição de número 1, pergunta número 1. E falando aí do rei Nabucodonosor, né, já vimos a história aí anteriormente, nas lições anteriores. E agora vamos só dar continuidade, né? E a de número 1 diz o que ordenou o enfurecido rei. Diz nas histórias aí, vem contando aí que a luta, né, dos filhos de Deus para adorar o verdadeiro Deus, né? E agora aconteceu a prova, né? O que ordenou o enfurecido rei contra esses filhos de Deus. Então, o rei já tinha decidido em sua mente e seu coração que ia jogar devido aí a existência aí dos jovens. Então ele decidiu jogar na fornalha de fogo, né? E ordenou que aquecesse, além de jogar, né, na fornalha de fogo, ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes o que ele já aquecia. E é uma prova muito dura e para hoje também para nós os cristãos, né, possamos estar preparados para enfrentar uma circunstância dessa, né? Que na hora de nós falar é fácil, mas na hora que vem a prova é muito difícil, né? Então diz que aqui na resposta que o rei mudou de semblante de uma hora para outra e sua fisionomia mudou quando os jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego resistiram aí às suas ordens. E a segunda parte diz quem foi o encarregado de lançar os servos de Deus na fornalha. Quem foi essas pessoas? Diz que foi, vamos ler um trechinho aqui da notinha que diz assim: que ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-la na fornalha de fogo. Então eles escolheram aí os homens mais fortes aí de sua equipe, do seu exército, e para atar esse jovem e assim jogar na fornalha de fogo, né? Que nós estejamos sempre preparados, que nós não seja só na nossa boca de falar que está preparado, mas que na hora da aprovação, nós ali resista, nós sejamos teimosos para enfrentar aí as autoridades e assim levar a palavra de Deus à frente, né? Segurar aí o que nós professamos. Agora vamos ver o que aconteceu mais aí, que minha esposa vai comentar um pouco na segunda pergunta. Amém. E aqui na segunda pergunta, vem dizendo, né? O que aconteceu com os homens que levaram a cabo a ordem, né? Essa ordem do rei. E eu vou ler aqui no livro de Daniel, que diz: e porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vimos aqui, né, que este fogo, né, esse fogo estava tão alto que ele matou, né, todos esses homens que ali estavam, né, levando esses jovens. E a segunda pergunta da segunda diz: o que causou a palidez repentina de Nabucodonosor? Eu vou ler mais embaixo aqui que diz: então o rei Nabucodonosor se espantou
e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. Então, isso deixou o rei pálido, né? E espantado também, porque como eles todos presenciaram que ali foi lançado 3 homens, mas quando o rei ali olhava, ele via 4 homens. E isso deixou o rei pálido, né? Vou ler também aqui abaixo um pouquinho da notinha, que fala mais um pouquinho também. Quando você encontra aí, lembrando que houve 2 estados muito tensos do rei, né? Na primeira vez, quando ele deu a ordem ali, que ali mudou a fisionomia, né? Ficou ali sua fisionomia fechada com raiva. E também houve a outra reação, né? E aí já com um estado mais um pouco diferenciado, né? Ficou pálido devido aí a ver o jovem lá dentro da fornalha. E então ele se surpreendeu com isso, né? É verdade. Aqui diz: Do seu real trono, o rei olhava, esperando ver inteiramente consumidos. Subitamente mudaram. Os nobres que lhes estavam próximos viram sua face tornar-se pálida, enquanto ele descia do trono e olhava atentamente para dentro das chamas ardentes. Alarmado o rei, voltando-se para os seus cortesãos, perguntou: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Então aqui deixa bem claro, né, que todos ali também que estavam presentes presenciaram que o rei ficou bem pálido, né? O rei ficou bem espantado, porque ele não esperava, e ainda assim viu que não tinha somente 4 ali dentro, mas que também eles andavam, né, dentro do fogo, pelo meio do fogo, e via que não estava acontecendo nada com eles. E sendo que eles colocaram eles lá dentro amarrados, né? Estavam todos atados e segundo o que eles viram, não era nada disso, né? Tava todo mundo lá solto, né? Andando. Dava para se perceber que a única coisa que o fogo foi capaz de queimar mesmo foi as cordas. Foi só as cordas e também os homens, né? Que jogaram eles lá dentro. E fala que foi homens fortes, né? E mesmo assim, eles foram todos queimados pelo fogo. Então, que Deus nos dê força, né, para que a gente naquele grande dia, quando vem a perseguição, e nós estejamos preparados, né? Imagine, isso aí é para a gente ver a dificuldade, o medo que eles passaram, né? Isso aí é a gente jogar, se fosse nós, pelo menos jogasse uma brasinha de fogo em nosso pé, a gente acredita que nós já volta atrás, né? Diz, não, vamos adorar seu Deus, depois a gente toma uma posição, né? Mas é difícil. Verdade. É difícil. O fogo lá, a fornalha lá já abrasando e você percebendo ali, não, vai ser eu que vou entrar para ali para dentro. Que Deus nos dê força, que Deus nos encoraje para que naquele grande dia nós possamos enfrentar as autoridades e tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, irmã Ademilce, irmã Sulamita, que o Espírito Santo de Deus possa estar com vocês mais e mais, e que assim nós possamos estar sempre estudando a palavra do Senhor. Aonde quer que estejamos, possamos estar aí colaborando com a vontade de Deus. Aí, queridos irmãos, estamos gratos aí pela essa família que nos ajuda a colaborar um pouco para o nosso conhecimento, para a nossa elucidação dessas perguntas, tá bom? Comentários rápidos, pois já foram respondidos. O que ordenou o enfurecido monarca? Quem foi o encarregado de lançar o Senhor do Altíssimo? Ali Nabucodonosor, né? Mandou lançar, primeiro que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. E o que é que fosse? E ali homens fortes
do seu reino, homens valorosos, pudessem pegar esses homens e jogar aonde? Na fornalha de fogo. Essa foi a ordem que Nabucodonosor deu para que os seus servos o jogassem ali, os outros que não aceitaram aí o decreto, que era de reverenciar a estátua que eles estavam, de ali estar aí servindo ao Deus que ele se dizia ali ser dessa terra, que era Nabucodonosor. E aqui na segunda parte, respondendo aí, comentando um pouco aí da parte da irmã Sulamita, né? O que aconteceu com os homens que levaram a cabo, a irmã deixou bem claro isso. Aqueles homens, quando chegaram perto da fornalha, esses homens acabaram morrendo. Lançaram lá os servos de Deus, mas esses homens que lançaram acabaram morrendo. Olha que interessante. O que causou a palidez repentina em Nabucodonosor? Nabucodonosor agora, depois de ter visto ali os homens ser jogados no forno, na fornalha, viu os outros lá morrendo, ele, de um súbito, ele levanta e fala, ué, tem algo ali errado. E ele se espanta, acredito que ficou pálido, porque os servos de Deus, que foram 3 que foi ali lançado, não estavam só em 3. E ali respondeu dizendo, porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Isso é algo, irmãos, de a pessoa ficar pálido, ficar amarelo, ficar de todas as cores. Pois é algo que para nós é algo muito difícil acontecer. Mas isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, porque esses homens, eles estavam aí fundamentados e firmes no que eles estavam crendo, no que era correto, que era a vontade de Deus. E agora o anjo do Senhor ali estava. E a gente vai ouvir falar um pouco mais sobre isso. Mas antes diz aqui, ó, na notinha um pouco assim, ó. Mas o Senhor não esqueceu os seus. Deus, ele não esquece quem é dele, quem está buscando fazer a sua vontade, quem luta do lado do Senhor, levantando a sua bandeira. Deus não esquece dos seus. Se lhes enviou em pessoa, se lhes revelou em pessoa, e junto com eles andava no meio do fogo. O próprio Senhor ali estava agora revelado no meio daquele povo, para mostrar quem era Deus, para mostrar que quem está ao lado do Senhor, Deus ali está com ele. Que bênção, meus irmãos. Que eu e você possa ter aprendido um pouco do que é importante estarmos do lado que é correto, para que as bênçãos do Senhor possam acontecer. Unicamente daquele que quer andar do lado que é certo. Muita gente acaba não querendo fazer isso e acaba se complicando, tá bom? Vamos agora, irmãos, ao próximo subtítulo dessa lição, que diz protegidos e resgatados. A terceira pergunta diz desta maneira: o que disse o rei sobre o 4º homem no fogo? O que fez o monarca? Irmãos, para colaborar conosco aqui nessa pergunta, eu quero ir agora, ainda em Minas Gerais, né? Lá em Juiz de Fora, com a irmã Gláucia, que ela vai colaborar conosco respondendo essa pergunta. Irmã Gláucia, seja bem-vinda e é contigo. Começaremos hoje o próximo tópico, protegidos e resgatados. A pergunta número 3. O que disse o rei sobre o 4º homem no fogo? O rei ficou muito impressionado. Ele disse: eis que lancei 3 homens na fornalha e agora vejo 4 homens. E aquilo impressionou demais. E ele disse: o 4º homem tem uma aparência diferente e é a aparência do Filho do Deus Altíssimo. O que eu aprendo aqui? Que Deus nunca abandona os seus. E este 4º homem já havia sido revelado através dos 3 servos do Deus Altíssimo, por causa da vida deles, de piedade, vida de obediência, a vida que Deus propôs para que eles viverem. Eles cumpriram fielmente, e nisso foi revelado o caráter do Deus, do Filho de Deus.
E Ele quer que você e eu revelemos o caráter dele através da nossa obediência. Tem mais uma pergunta. O que fez o monarca? Olha, o monarca esqueceu até que ele era o rei. Desceu correndo de seu trono e foi até a boca da fornalha. E lá ele disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E é em nome desse Deus maravilhoso que nós deveremos revelar. Nabucodonosor ficou impressionado. E aqui mais uma vez nós vemos: Deus honra os seus. Seja fiel. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, irmã Gláucia. Que Deus te abençoe sempre, a todos os teus familiares aí em Juiz de Fora. E que mais e mais possamos estar aí unidos, mesmo longe, mas unidos em fé, crendo na promessa e crendo nesse nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã. Aqui a gente viu, irmão, uma coisa muito importante que a gente tem que aprender com essa lição. Primeiro, vamos aqui elucidar mais uma vez aí e deixar mais claro ainda o que a irmã disse. Nabucodonosor, ele não viu apenas 3 homens, mas sim agora viu 4. E o que é que ele fala quando ele vê aquele outro homem? E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ué, como é que Nabucodonosor, ele sabia sobre esse Filho de Deus? Como é que Nabucodonosor viu e disse: esse é Filho de Deus? Como é que ele fez isso? A segunda parte diz: o que fez o monarca? Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Altíssimo, sai 20. Irmãos, algo temos que aprender nesse ponto aqui. Por que Nabucodonosor falou que aquele que estava lá era semelhante ao Altíssimo? É algo que eu e você deve estar fazendo, querido. Eu e você deve estar onde quer que estejamos, possamos testemunhar do Senhor Jesus. Possamos estar anunciando, possamos anunciar aquelas pessoas que ainda não aceitaram a vontade de Deus, que esse Cristo vai voltar. Vai vir com os anjos e vai aparecer nas nuvens dos céus, para que possamos ter um encontro com Ele. E a gente deve estar avisando isso às pessoas. Aqui na nota tem uma parte que diz assim, ó: quando perguntados pela razão de sua fé, tinham nadado sem hesitação, claro e singelamente tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que lhe estavam ao redor a respeito do Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo. Irmãos, onde quer que estejamos, Sadraque, Mesaque e Abdenego eram escravos, eram servos aí, nenhuma nação idólatra, mas isso impediram de falar de Jesus? Impediram de falar daquele que viria? De maneira nenhuma. Queridos irmãos, temos oportunidade hoje de falar desse Jesus. Temos oportunidade de estar falando que Jesus retornará. E isso cabe a quem? Aqueles que são servos de Deus, que cumprem o mandato, que está fazendo a vontade do Senhor. Que eu e você possa estar contado entre eles. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe para isso. Agora, queridos irmãos, vamos à quarta pergunta dessa lição, que diz assim: o que descobriram os oficiais governamentais em relação aos jovens? Que impressão causou no soberano? Que confissão pronunciou? Para nos ajudar, queridos irmãos, nessa pergunta, eu quero convidar aqui o jovem Herman Club, ali de São Paulo, que vai nos ajudar nesse momento. Irmão Herman, seja bem-vindo mais uma vez. Olá a todos os irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigado, irmão Wilton, por essa oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui respondendo a lição. Irmãos, foi dada a minha pergunta de número 4, e o que os oficiais e os governantes descobriram em relação aos jovens? Naquele momento ali que eles foram jogados na fornalha ardente, eles descobriram que Deus estava com eles. Descobriram quando viram ali a imagem do homem que eles não conseguiram reconhecer, um quarto homem que estava ali junto com eles dentro da fornalha. Então, naquele momento, eles descobriram que Deus estava com esses jovens.
E que impressão causou isso, esse momento nessas pessoas? Eles ficaram admirados, eles ficaram pensando, nossa, nunca a gente tinha visto uma coisa como essa. Então eles ficaram estarrecidos ali, admirados com o que eles estavam vendo. E que confissão se proporcionou, principalmente do rei. O rei Nabucodonosor falou assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Então, naquele momento ali, ele descobriu que Deus estava com aqueles jovens e que Deus enviou uma pessoa para salvar a eles. Irmãos, que possamos ser como esses jovens aqui mencionados, que não nos dobremos às coisas que o mundo nos mostra ou que o mundo nos obriga, mas sim que somente nos dobremos para a nossa reverência diante das coisas de Deus. Amém? Muito obrigado, irmão Herman. Que Deus te abençoe mais uma vez por estar sempre aí colaborando conosco e respondendo para nós, para que todos possam aí estar compartilhando esse pensamento, de estar vendo a lição de aspectos diferentes, para que assim a gente possa estar vendo que, independente onde a gente esteja, as pessoas possam estar aí com a mesma linha de pensamento, porque a linha de pensamento que temos está onde? Nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, irmão. Aqui a gente vê algumas coisas muito importantes. Os oficiais, quando viram os jovens, qual foi a reação deles? O que descobriram? Algo muito interessante. O irmão Ademilson, né, já falou ali antes que aqueles jovens foram lançados no fogo amarrados, com suas melhores roupas, e ali agora, quando eles saem, tinham queimado suas roupas? Tinham queimado o fio de cabelo? Não, irmãos, não tinha. E aqui diz, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. É algo, meus irmãos, impressionante. Como pode, às vezes a dona da casa, né, põe as roupas lá no varal e não tem nem fogo, mas alguém coloca fogo lá no vizinho e a fumaça vem e fica impregnado ali na roupa. E olha o que aconteceu, os homens ali jogados dentro da fornalha de fogo, nem a fumaça teve poder ali na roupa desses homens. Gente, sabe o que é isso? Olha para mim, sabe o que é isso? É o poder de Deus, irmãos. Se confiarmos em Deus, se estivermos firmes no Senhor, estivermos perseverando em todas as coisas, o poder do Senhor ele virá sobre nós. E é nisso que devemos crer. Que impressão causou no soberano? Ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi esse que falou. A impressão que causou nele, bendito seja esse Deus a qual esses jovens confiam. E que confissão pronunciou? E aqui diz que Deus era bendito, já está bem claro, né? Pois tinha livrado aí aqueles servos que tinham confiado nele, pois violaram a palavra do rei. Mesmo violando a palavra do rei, eles aí confiaram. E aí causou aí essa grande impressão. E ele falou, bendito seja isso, abençoado seja esse Deus a qual esses jovens aí creem. Que Deus nos abençoe para que a gente possa estar vendo, possa estar falando que bendito seja esse nosso Deus também. Amém, irmãos? Com a graça de Deus vamos seguindo. O próximo subtítulo dessa lição diz assim, reconhecimento do Deus verdadeiro. Isso é importante. A quinta e sexta pergunta vamos fazer com um casal também. Eu quero convidar aí os nossos, um casal aí do Rio de Janeiro. O irmão Yuri Clã e a nossa irmã Tamires Baio. Esse casal vai colaborar conosco respondendo aí a quinta e a sexta pergunta. Irmãos, é com vocês. Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? É um prazer estar aqui respondendo essa pergunta, número 5, juntamente com a minha esposa que ficou encarregada dessa pergunta. E é sempre bom a gente aprender mais da Palavra de Deus e ampliar o nosso conhecimento, né? Saúdo também a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agradecemos o nosso irmão Wilton, né? Que nos convidou para estarmos aqui respondendo essas perguntas da lição, né?
E meu esposo irá responder a pergunta de número 5. Reconhecimento do Deus verdadeiro. Que decreto proclamou Nabucodonosor no mundo reconhecido naquele tempo? Bom, o rei ele sempre promulgava alguns decretos, né? E exatamente aqui o que vamos estudar sobre esse decreto foi exatamente o reconhecimento do Deus verdadeiro, como diz no subtítulo. E aqui a gente vê que o rei ele proclama, né, que deveríamos exaltar o Deus do céu sobre todos os deuses, mas ao mesmo tempo, como ele também proclama, ele fez igual com a estátua de ouro. Ele pôs uma sentença, mas procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal. Então, ao mesmo tempo que ele reconheceu o Deus vivo e proclamou esse decreto, ele também forçou para que essas pessoas também fizessem a mesma coisa e tivessem o mesmo reconhecimento desse Deus verdadeiro. Amém. E por meio da fidelidade daquele jovem, né, como recompensou o Senhor a fidelidade dos seus servos? Bom, aqui ele usou, né? Deus ele usou o rei Nabucodonosor, como a gente vê no final do verso, que diz assim: então o rei fez prosperar na província de Babilônia. Fez prosperar quem? Exatamente esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Deus, por intermédio do rei Nabucodonosor, ele usou ele para que pudessem fazer prosperar esses 3 jovens naquela província de Babilônia. E dando sequência, né, a nosso estudo, vamos então para a pergunta de número 6, que está em cargo da minha esposa. E a pergunta já vem assim: de acordo com o testemunho do Espírito da Profecia, o que aconteceu como resultado da fidelidade destes jovens? Vimos aqui, né, que anteriormente aquele jovem ele foi recompensado, né? Ele teve a recompensa. E além dessa recompensa, o Senhor ele deu um livramento para aquele jovem, né? Ele foi fiel ali ao Senhor, e o Senhor, por meio da sua fidelidade, ele livrou, né? E além do seu livramento, o Senhor também deu a recompensa ali naquela província. E como a gente pode confirmar que Deus ele dá esse livramento a todos os que seguem, a todos que guardam fielmente a sua fé? Devemos também ser fiel, assim como aquele jovem, né, teve a determinação de ser fiel, apesar da circunstância, né, poderia acontecer qualquer coisa com ele, mas ele permaneceu, ele confiou no Senhor que o Senhor iria livrar. Como estudamos anteriormente, né, ele falaram que mesmo que o Senhor não o livrasse, mas ele ia continuar fiel ao nosso Deus. Então, essa mesma determinação nós devemos ter, essa mesma confiança que o Senhor irá nos dar o livramento, que o Senhor estará conosco, aqui como fala em 1 Samuel. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, não há nenhum impedimento para o Senhor, não há nada impossível para o nosso Deus. E agora, o que aconteceu depois que ele deu esse livramento, né? O que aconteceu então? Diz que o nome do Senhor foi honrado por toda a terra, né? Porque aí veio o conhecimento de todo o povo, como o rei também proclamou, né? Como vimos, o decreto, né? Para adorar somente a esse Deus, que era o Deus verdadeiro. Então veio todo o conhecimento a toda a terra. Então ali o nome do Senhor também foi glorificado através da fidelidade destes jovens. Amém, né? Da mesma forma, o nome de Deus ele também é glorificado conosco, né? Quando a gente é fiel. Cada vez que a gente deixa de fazer uma coisa errada, a gente está sendo fiel a Deus e estamos glorificando o seu nome, né? E agora, que pensamento então deveria compenetrar nas nossas mentes sobre esse acontecimento, sempre que a gente visse o que
devia vir à nossa cabeça quando a gente relembra essa história? Como eu falei, que devemos ser fiel, devemos ter esse mesmo pensamento. Como fala aqui, né? O Senhor quer que desta maneira brilhe a luz espiritual procedente de seus fiéis atalaias nesses últimos dias. Então, nesses últimos dias, Senhor também queima aquela mesma luz que brilhou, né, naquele jovem, aquele testemunho que ele deu da sua fidelidade. O Senhor também requer a mesma fidelidade de nós, essa mesma luz brilhe em nós hoje, neste mundo. Amém. Que possamos então fazer desse exemplo, né, dessa profissão de fé que Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram, a nossa também. Que possamos então glorificar a Deus, ser fiel, porque a gente sabe que dias difíceis virão, mas devemos permanecer firmes, pois Deus ele pode nos livrar de todas essas coisas. Amém? Amém. Muito obrigado por essa oportunidade de passarmos essa pergunta e que Deus continue nos abençoando a cada dia com o conhecimento e a palavra. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Yuri, muito obrigado, irmã Tamires, que o Espírito Santo de Deus esteja mais e mais com vocês, por estar sempre colaborando conosco. Amém, irmãos? Vamos aí falar um pouco aí desse decreto que proclamou Nabucodonosor, a todo mundo conhecido naquele tempo. Nabucodonosor antes tinha decretado para que quando ouvisse o som aí dos instrumentos, todos inclinassem para o lado onde estava aquela estátua. Agora, depois desse acontecimento, Nabucodonosor foi forçado pelo poder de Deus e reconhecimento da palavra do Senhor que existe um Deus verdadeiro. E agora ele põe um outro decreto. E o decreto dizia, foi feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que dissesse blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seriam despedaçados. Olha só, meus irmãos. Deus foi exaltado naquele dia. O rei, o soberano que se dizia ser aí de todas as nações, ele teve que olhar para Deus agora e dizer que o nosso Deus, esse sim é soberano. E ele é o que manda todas as coisas. Ele que rege todo o universo. E ele fez esse decreto. Que interessante isso. O rei ali ele teve que ver o que aconteceu. E aí depois disso, né? O povo aí, Sadraque, Mesaque e Abednego já tinham sido abençoados. Mas agora o rei fez prosperar mais ainda. Que maravilha. Aqueles que confiam no Senhor, irmãos. Lutam, sofrem, mas se for confiante no Senhor, a certeza da vitória é certa. E mesmo se a vitória não for aqui, o que está guardado para nós é algo surpreendente. Que Deus nos abençoe que a gente possa crer mais e mais nisso. E comentando um pouco aí, né, essa sexta pergunta agora, eu entendo uma coisa. Os servos de Deus, ele, como diz aqui, ó, a notícia do seu maravilhoso livramento fora levado a muitos países pelos representantes das diferentes nações que tinham sido convidados por Nabucodonosor para a dedicação. Irmãos, nós, povo de Deus, temos que brilhar. Onde quer que nós estejamos indo, possamos ter o desejo de brilhar, pois estamos falando desse Deus pela bandeira que estamos defendendo, que é unicamente em Cristo Jesus. Que eu e você pense nisso, querido irmão, e possamos estar brilhando juntamente com o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos estar aprendendo com essa lição, que onde quer que estejamos falando de nosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos agora ao último subtítulo dessa lição, que diz assim: um exemplo para o povo de Deus. Olha só, irmãos. Isso aqui é importante. É mais importante ainda. A gente está vendo que a lição é toda ótima. Mas essa parte vai ser muito boa e vamos aprender. E por que devemos estar aprendendo? A sétima pergunta diz assim: nos últimos dias, que circunstâncias similares confrontará o povo de Deus? Para nos ajudar aqui nessa pergunta, eu quero ir ali um pouco mais longe de São Paulo, um pouco mais longe aí de Rio de Janeiro. Vamos ali ao Suriname com a nossa irmã Daura Vasconcelos,
diretamente de Paramaribo, para responder essa pergunta para nós. Irmã Daura, é contigo. Olá, eu sou a irmã Daura aqui do Suriname, né? Estou aqui em Paramaribo. Também saúdo a todos os nossos irmãos, né? Agradecendo aqui a oportunidade dada pelo pastor Wilton, que todos nós possamos ser agraciados com as bênçãos de Deus. E é um grande prazer estar aqui colaborando mais uma vez para as respostas aqui da Escola Sabatina. Inclusive aqui a minha pergunta é de número 7. Irmãos, a pergunta que foi me feita aqui é que nos últimos dias, que circunstâncias similares confrontará o povo de Deus? Essa pergunta, nós encontramos aqui uma visão bem futurística, mas que também está bem próxima, né? Sabemos aqui também em Apocalipse, o capítulo 13, e o versículo 14 e 15, que nos fala justamente, aqui no capítulo 13, de duas bestas, né? E como a pergunta fala assim, como nos últimos dias, que circunstâncias similares confrontará o povo de Deus? Nós temos um exemplo bíblico muito assim, maravilhoso, porque é um exemplo para nós, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Que eles também foram confrontados pelo rei Nabucodonosor, quando ele construiu aquela imagem, né? Uma imagem que ele teve no sonho, né? A cabeça era toda de ouro, mas ele fez uma imagem toda de ouro, né? E convidou os seus súditos, todos aqueles governantes da época, para que pudesse adorar aquela imagem. Mas nós encontramos aqui os 3 jovens hebreus que tinham a fidelidade em seu coração, o conhecimento da palavra do Senhor, né? E eles não adoraram, né? Foram fiéis ao Senhor. E nessa mesma condição, o povo de Deus nos últimos dias também estará quase que na mesma situação, porque assim como Nabucodonosor, ele baixou um decreto de lei, também haverá nesses últimos dias, né, os poderes que haverá tanto da besta, né, da besta número 1 e número 2, né, também vai ter um decreto para os remanescentes, para aqueles que também são fiéis ao Senhor. E nós também vamos passar por isso, aqueles que estiverem vivos ainda, né? Irmãos, então, que sejamos igual esses jovens hebreus, né? Mesaque, Sadraque e Abdenego. Foram fiéis, não adoraram, e o que foi que aconteceu? Foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus os livrou. É a mesma coisa, estaremos também livres, né? Porque a promessa do Senhor é para aqueles que obedecem ao Senhor, confiam e se preparam a cada dia para a vinda do Senhor. Então vamos estar preparados e assim o Senhor será honrado, né? E a sua palavra será fiel e verdadeira e eterna. Obrigado, irmãos. Muito obrigada. Deus os abençoe e uma boa preparação. Feliz sábado para todo mundo. Muito obrigado, irmã Daura. Que a paz do Senhor esteja contigo e todos os nossos irmãos aí do Suriname. Que todos vocês estejam sempre bem-vindos aí a estar conosco, presenciando essas lições. E eu quero já na próxima semana ter participações mais aí do Suriname, com os nossos irmãos que falam diferentes línguas ali e falam também o português. Eu quero mais a colaboração de cada um de vocês, tá bem? Me aguarde aí para a próxima semana, queridos irmãos, que teremos mais irmãos ali de Suriname, tá bem? E aqui, meus irmãos, a gente vê porque é um exemplo para o povo de Deus toda essa história. A história que contamos hoje foi de um decreto, que foi de uma estátua que foi levantada, um decreto que foi colocado para todas as pessoas. E o povo de Deus deveria ser provado. Assim também, querido irmão, eu e você devemos estar nos preparando, porque nós também seremos provados. Sim, meus irmãos.
naquele tempo saiu um decreto de morte. Hoje as nações também tentam se unir para que possa ter uma única nação, para que governe todo mundo, para que a ferida ali possa ser sanada e aquele quarto poder que caiu, ele possa se reerguer e ter toda a altivez mais uma vez para tentar deixar sua soberania sobre todo o povo. E nós, irmãos, devemos estar prontos, porque em breve um decreto virá. E um decreto de morte acontecerá, principalmente para aqueles que ainda querem guardar a vontade do Senhor. É duro para muitas pessoas falarmos isso, mas o povo de Deus é reconhecido porque guarda o quê? Os seus mandamentos. E tem um dos mandamentos que é especial, que é o selo de Deus. E o povo que quer guardar o selo de Deus, um dia será perseguido. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, o Espírito de profecia. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado, do quarto mandamento. E por fim um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Querido irmão, preparem-se. Busquem fé. Busquem essas histórias para que te dê força, para que te dê alegria, para que te dê aí a força necessária, para que no dia que esse decreto vir, eu e você possam estar firmes nos pés do Senhor e agindo de acordo com a sua vontade. E mesmo que o decreto venha, que eu e você possa ser fiel, que joguem-nos numa fornalha de fogo, e aqueles que forem fiéis ao Senhor, que confiam na sua palavra, também serão libertos aí de qualquer armadilha do inimigo. É o que eu peço para mim, é o que eu peço para você. Cremos no nosso Deus e vamos lutar mais e mais. Que Deus nos abençoe, para que essa lição possa ter sido revigorante para nossas vidas e que possamos crescer nos caminhos de nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Agora, nesse momento, chegamos ao final dessa lição e eu acredito que foi uma bênção e que a mesma possa aí permanecer em nossas mentes e que possamos deixar essa chama acesa em nossos corações de fé, para que possamos ter a alegria de lutar ao lado do nosso Deus. Amém? Nesse momento, mais uma vez, eu te convido a fazer uma oração ao nosso Pai. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, eu vim te agradecer por mais um maravilhoso estudo que nos dá. Que assim, Senhor, esse estudo possa trazer para nós a fé que tanto necessitamos e que possamos olhar esse exemplo desses jovens e que possamos estar lutando para que naquele dia, Senhor, que quando vir o decreto possamos estar ainda do teu lado e não venhamos abandonar a tua fé. Dai-nos, ó Pai, sabedoria, dai-nos, ó Pai, discernimento, que teu Santo Espírito possa estar com cada um de teus filhos, desde agora e para todo sempre. Amém. E assim, meus irmãos, eu te espero novamente para a próxima lição, que aqui estaremos mais uma vez. Que Deus te abençoe.